Recentemente eu estava conversando na comunidade dos membros sobre Vulcabras, empresa essa que não para de cair, foi cotada a R$ 22, vem uma crescente, uma valorização absurda ano passado, de lá para cá vem caindo e caindo muito, até acima dos seus pares setoriais. Atualmente já chegou a ser cotada abaixo de R$ 16. E aí surge aquela pergunta, houve alguma coisa? É difícil realmente você olha de forma rasa e não acha algo que justifique essa queda. Então, para isso, eu venho hoje falar com você sobre: é uma oportunidade? Houve algum ponto preocupante, significativo, que te faça até mesmo vender ou não aproveitar esse momento de queda intensiva para comprar mais? Além disso, eu quero fazer ajustes de resultado. Veja, olha o ouro que eu vou te entregar aqui, velho. Quero fazer um ajuste de resultado na empresa, te apresentar um ROI operacional, já que a Vulcabras trouxe um resultado um pouco não recorrente, vamos colocar assim. Ela teve um resultado não operacional muito elevado por conta do seu caixa, que é muito elevado. Ela gerou muito lucro financeiro, que acaba distorcendo um pouco alguns indicadores, tá? Então, às vezes, você pode olhar e não ver sentido na precificação atual para uma empresa que entrega um ROI tão absurdo, 40% a mais de ROI, uma margem muito elevada. O ponto é, alguns indicadores ficaram um pouco inflacionados. Não que seja algo ruim, não. Foi mérito da empresa fazer uma boa gestão de caixa, ter pouca dívida, tá? Ter um resultado financeiro tão expressivo, mas é interessante tirar esses efeitos tão distorcidos para ter uma análise mais operacional, porque no final das contas é o que o mercado mais precifica. Então, aí sim, para trazer uma informação mais clara e precisa para você, vamos fazer isso, além também de eu te falar como é que eu estou olhando hoje para a Vulcabras. É uma empresa que temos na carteira do canal. Ao preço atual, estou comprando? Tá no radar? Não vou comprar? Estou esperando valorizar para vender? Tudo isso e muito mais falaremos hoje, tá? Outra coisa, já se inscreve aqui embaixo no canal para não perder mais vídeos como esse. 60% de quem assiste o conteúdo ainda não está inscrito. Então, às vezes você está acompanhando, gostando do conteúdo, agregando, tendo valor agregado e ainda não está inscrito. Então dá uma chance de dar uma olhada para dar uma observada se é esse o caso. E outra, tô vendo que muita gente tá me chamando de Alan no comentário. Eu já tô começando a achar que é sacanagem. Vai começar a ter denúncia por aqui, tá bom? Vamos pro conteúdo. Hoje, a Vulcabras, que paga seus 31% de dividend yield, realmente bem elevado. Isso aqui não foi uma redução de capital, não foi algo extraordinário, não. Foi um dividendo de caixa que a empresa tem. Ela fez um dividendo de reserva de lucro no ano passado, aumento de capital social também, e remunerando muito o acionista, 31%. Além disso, trouxe o dobro de lucro frente a 2024, um crescimento avassalador. Em 2024, a Vulcabras teve um lucro de 570 milhões, em 2025, 1 bilhão e 200 milhões, ou seja, mais do que o dobro de lucro frente a 2024. Isso aqui é lógico, vamos conversar um pouco mais, vou destrinchar, já te adianto, houve um crescimento expressivo operacional, resultado limpo, mas houve um pouco além disso também, que eu tenho que deixar claro para você ter uma análise mais limpa. O que chama atenção é, botando aqui na cotação padrão, a Vulcabras, mesmo com esse nível de entrega, chegou a ser cotada a R$23 a mais ano passado, ali no finalzinho do ano. É um momento também de dividendo extraordinário, Datacom rolando, pessoal entrando com peso, chegou a ser cotado a R$23, de lá para cá já acumulou uma queda de 31%. Teve algumas notícias relevantes que eu também quero falar com você sobre dividendos, atualizações de política, mas será que houve algo que fez a empresa perder fundamento, deixar de ser atrativa a ponto de cair 30%, enquanto o Ibovespa, inclusive, está vindo de valorização, crescimento e batendo topos atrás de topos históricos em cotação? Hoje, quando olhamos para um consenso de mercado, a recomendação da Vulcabras é de compra forte. 4 recomendações de compra forte, 2 de compra, nenhuma, nem de venda, nem de manutenção. Um preço-alvo de R$23, com base nos analistas. E isso que está um pouco em desconformidade com a análise dos insiders, né? A movimentação de compra, venda dos controladores, conselho fiscal, órgãos técnicos. Veja, no ano passado tivemos algumas vendas milionárias dos controladores da Vulcabras. 13 milhões, 1 milhão, 14, 19 milhões, algumas compras ao longo do ano, todas boas compras inclusive, quem operou bem. Venda de posição, tá? Venda a R$20, venda a 19 e pouco, venda a R$22, vendas ali basicamente no topo histórico, nas máximas, enquanto a Vulcabras anunciou aumento de capital social, dividendo extraordinário, mesmo assim,
Parece que a visão dos controladores da Vulcabras era de que a empresa estava um tanto quanto esticada. Até por isso, muitas movimentações de venda ano passado. Olhando para agora, o momento inicial atual, já temos algumas movimentações de compra, bem recentemente agora no mês 3. Até porque, olhando para retorno histórico, realmente a Vulcabras foi um dos melhores investimentos nos últimos anos. Muito mesmo. Olhando aqui para os últimos 5 anos, uma valorização de 230%. Batendo o Ibovespa, batendo o CDI por muito. O CDI nesse período, que valorizou bastante, foi 72%. Quando olhamos para os últimos 10 anos, uma valorização cavalar. Poucas empresas valorizaram tanto nos últimos 10 anos. A Vulcabras valorizou 1.900% quase, enquanto o Ibovespa valorizou 267%. O que é que isso significa em valores patrimoniais? Se você investiu R$1.000 na Vulcabras há 10 anos atrás, você teve um retorno hoje, sem colocar mais nada. Você botou R$1.000 e deixou lá parado. Você teve um retorno, um patrimônio total hoje de R$19.728, colocando apenas R$1.000. Enquanto o Ibovespa, você tem hoje 3.678. Então, um crescimento patrimonial realmente expressivo. Mas o que é que vem fazendo uma empresa com a qualidade dessa, que cresceu tanto o lucro, que pagou uma cacetada de dividendos, propôs um aumento de capital social, o que em tese é bom, a empresa está se capitalizando, muitos viram como uma manobra para pagar dividendo extraordinário. Pode ser que sim, até porque agora temos imposto frente aos dividendos, o que ano passado não tinha, e ficou claro que a Vulcabras fez esse pagamento tão elevado em uma manobra fiscal, para não pagar dividendos agora em 2026, pelo menos não em valores tão elevados dos dividendos. Isso que beneficia principalmente os controladores da empresa. Para você, peixe pequeno, para você que recebe menos de R$50.000 em dividendos da empresa, para você não vai mudar nada, já que o dividendo agora só é tributado, o imposto de renda de 10%, para quem recebe 50 mil para mais de dividendo da mesma empresa. Adivinha quem recebe mais de 50 mil? Os controladores, quem tem ali percentuais de posição na empresa. Eu, você, peixe pequeno, a gente não muda nada isso aí. O ponto é que veio incomodando bastante o mercado. A Vulcabras, ela mudou a sua política de dividendos. Eu vi muita gente explicando errado isso aqui. Ela não cancelou a política e ela não reduziu o payout. Ela mudou a forma do pagamento. Perceba, a proposta é reduzir o dividendo obrigatório em 25%, né, de 25% para 1%. Então, antes, a política mínima obrigatório de dividendos da Vulcabras era de um pagamento de no mínimo 25%. Hoje mudou para 1% apenas. Então, assim, o que a Vulcabras quer dizer com isso? Que não é mais a intenção prioritária o pagamento de dividendos, mas agora adotando um mix de 25% de outras remunerações, podendo ser dividendos, JCP, redução de capital, recompra de ações, tudo isso que traz valor para você acionista. Por exemplo, uma recompra de ações causa o quê? Se a empresa recompra as próprias ações e em um futuro momento ela pode cancelar essas ações na tesouraria, diminuindo os papéis em circulação. Dessa forma, você que já é acionista da Vulcabras se torna um pouco mais acionista. Então você que recebia, por exemplo, R$1 de dividendos da Vulcabras passa a receber R$1,10, porque agora tem menos papéis em circulação. Isso aqui traz uma vantagem para você que quer levar a Vulcabras no longo prazo. É um fato positivo, é uma forma de te beneficiar. Outra coisa, redução de capital. Outra coisa, JCP, que também tem tributo, um tributo até mais elevado do que o dividendo, 17,5%, mais traz um benefício fiscal para a empresa, faz ela poupar mais lucro no seu fluxo de caixa, dessa forma ela paga um pouco menos de imposto. Então, sobre essa questão em específica dos dividendos, não é que ela diminuiu a política, não, ela substituiu, ela trocou. O que era antes, dividendos, 25% de dividendos, virou 25% de retorno, podendo abranger tudo isso que eu acabei de te falar. Só para deixar bem claro. Agora, aqui sim começamos a partir para uma parte mais interessante. O que sim, trouxe uma euforia em um primeiro momento do mercado, o mercado ficou bem eufórico. Já quero te mostrar a minha posição na Vulcabras também, já te adianto hoje. É uma das poucas empresas da carteira do canal que eu tenho uma desvalorização, mas já te justifico melhor um pouco disso. Olha aqui para resultado, 2025 em comparação com 2024. Receita líquida. A Vulcabras, olhando para resultado primário, tá? Temos um bom resultado, ela trouxe um bom crescimento, 16%, quase 17% de crescimento da receita,
trouxe também um crescimento do seu custo direto, que é o custo do produto vendido, mas ainda assim teve um crescimento de lucro bruto, 14% de crescimento do resultado primário operacional. Quando levamos em consideração despesas com vendas, que é um bom capricho da Vulcabras, é uma empresa que faz um marketing muito bem feito, uma despesa com venda, com marketing bem interessante da empresa, que gera ROI, que é o que importa no final das contas. Quando olhamos para outras despesas, temos um resultado operacional que cresceu 30%, um bom crescimento de resultado operacional, mas parte significativa desse crescimento veio da conta de outras receitas operacionais, que pode envolver venda de ativo, venda de posição societária, venda de imóveis operacionais, tá? Venda de ativos operacionais. Então, assim, outras receitas operacionais é bom, gerou valor e resultado para a empresa, mas não é proveniente da operação primária. Qual é a operação primária da Vulcabras? Fabricação e venda de calçados esportivos, dentre outros vestuários, tá? Principalmente calçados. Então, assim, é importante saber que houve um crescimento bem elevado dessa conta, que não é uma conta operacional direta à operação da empresa. São outras receitas operacionais. Então aqui já temos um primeiro momento de um resultado um pouco inflacionado, que ainda vai se agravar ao longo do seu resultado. Lembrando, o que vamos falar agora, que é justamente o seu resultado financeiro líquido, não é um demérito, é um mérito. A Vulcabras, ela trouxe um resultado financeiro avassalador. O que não é o normal. O normal é a empresa ter um prejuízo financeiro. Porque pagar mais dívidas e juros frente à dívida do que a receita do seu caixa equivalentes. Isso aqui é um mérito, tá? É bom. Mas é inegável que traz o resultado um tanto quanto inflacionado. A Vulcabras teve uma receita financeira muito superior à sua despesa financeira, tendo assim um resultado financeiro líquido de 101 milhões frente a 22 milhões de 2024. Um crescimento no resultado financeiro de 350%. Absurdo. Então, por isso que eu te digo, tem que levar em consideração e tem que despoluir essa informação. Já vamos fazer isso um pouco na prática, é lógico. Um pouco utilizando de projeções. O resultado da Vulcabras é esse aqui, ó. Um lucro líquido do período de 1 bilhão 165 milhões contra 569 milhões de 2024. 100% de crescimento. Esse aqui é o resultado da Vulcabras. Ela teve mérito nesse resultado e o lucro dela é esse. Agora, para efeitos de termos uma análise mais limpa e operacional da Vulcabras, podemos diminuir efeitos muito elevados de contas não operacionais, para termos um ROI ajustado e fazer projeções de valuation com base nesse ROI, que é o que eu te proponho a fazer. Por que eu digo isso? Hoje, a Vulcabras, quando olhamos para o ROI, que é uma empresa que realmente tem um ROI muito bom, hoje ela tem um ROI de 48%. Meu amigo, 48% de ROI é um absurdo. O ROI, ele se assemelha à taxa de juros, tá? Como assim? A taxa de juros hoje, né, uma Selic, um CDB seguro que você investe, rende para você de forma bruta 15%, vamos botar 15%. A Vulcabras, ela rende o triplo da Selic, o triplo de um CDB seguro. Então, assim, é uma taxa de retorno frente ao patrimônio próprio, que é o equity, patrimônio líquido, muito elevado. O que está um pouco distorcido por conta do lucro, que é o R de retorno. O que é o ROI? Return on Equity, retorno sobre o patrimônio líquido. Quando o indicador fala retorno, ele se refere ao lucro. Então, como o lucro está um pouco inflacionado por outros fatores não recorrentes, não operacionais primários, o ROI também fica um pouco elevado além do que deveria. E adivinha? E isso acaba impactando nossas projeções no geral, inclusive o próprio valuation. Agora, quando olhamos aqui, cadê VUC3? Podemos ver que a Vulcabras tem um valor presente com os indicadores atualizados. Lembrando, todos os indicadores aqui são puxados da B3, tá? Aqui eu não mudo nada, eu vou mudar aqui apenas para fazer uma projeção com você. Mas hoje, puxando o indicador da B3, o valor presente da Vulcabras é de 27,40. Valor presente descontado com a alta taxa de juros. Uma taxa de desconto de quase 15%. O que é que vamos fazer aqui? Mudar esse ROI para um ROI mais recorrente, mais conservador. Vamos colocar dessa forma. Para isso, vamos mudar o lucro da empresa e vamos dividir pelo seu patrimônio líquido. Ada, eu tô totalmente bugado, não entendi nada. Fique tranquilo, que eu já vou te mostrar na prática para você também fazer aí com outros ativos, tá? Primeira coisa que você vai pegar, o lucro líquido operacional da Vulcabras, da forma como eu vou fazer, tá? O lucro líquido não, lucro operacional. Vamos pegar aqui o lucro operacional da Vulcabras e vou diminuir esses 140 milhões
e vou somar os 31 milhões de 2024. Para dessa forma, eu ter resultado um pouco menos inflacionado pela conta de outras receitas operacionais. Depois disso, vou pegar aqui o resultado financeiro de 2024 para desconsiderar também o resultado financeiro que foi muito elevado, além do normal, em 2025. Lembrando, vou falar de novo, isso aqui é um mérito da Vulcabras, tá? Mas estamos querendo despoluir um pouco essa análise. Então, vou colocar o resultado financeiro de 2024 e um fator a mais de resultado que trouxe um crescimento muito exponencial do lucro da Vulcabras foi isso aqui, ó. Imposto de renda, isso aqui foi o principal na realidade, tá? Depois, na realidade do resultado financeiro, isso aqui foi o principal. Imposto de renda e contribuição social. A Vulcabras, ela teve um crescimento, um lucro com impostos, é uma recuperação tributária de 311 milhões, o que não é o normal, não é o convencional. O convencional é que você pague imposto de renda e contribuição social. Ela teve uma recuperação e isso aqui sim é um não recorrente. Todo o restante não foi um não recorrente. Isso aqui é um não recorrente. Então vamos zerar essa conta. Zerar, vamos deixar zerada. Tendo assim um lucro considerável nessa nossa projeção de, vamos arredondar para 700 milhões, tá certo? Então beleza, já tenho aqui o lucro, vamos arredondar esse lucro para 700 milhões, só para facilitar a nossa análise, eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Vou pegar o lucro de 700 milhões, vamos aqui no Investindo 10, valores detalhados nas informações sobre a Vulcabras, e vamos pegar o patrimônio líquido atualizado, 2 bilhões e 400 milhões. Então vamos dividir o lucro pelo patrimônio líquido. Vamos multiplicar por 100 para ter o percentual, tendo assim um ROI ajustado com base na nossa forma de ajustar, você pode fazer como preferir, de 28%. 28%, 29%, né? 29% de ROI ajustado. Então, agora vamos desconsiderar os 48% de ROI, que foi o ROI, que é o ROI atual da Vulcabras, com base no resultado atual, e vamos colocar 29% para ver quanto é que fica o valor presente descontado. Dessa forma, o valor presente descontado vai para R$14. Então, o que é que podemos ter, né, de informação com isso? Sim, hoje a Vulcabras está um pouco inflacionada em ROI, resultado, lucro líquido, por alguns fatores não recorrentes. Primeiro, e o principal, resultado financeiro excepcional, isso que é de mérito da empresa. O segundo, que influenciou muito e muito mesmo o resultado, uma recuperação tributária, que não acontece todo ano e não é o normal. E o terceiro, a conta de outras receitas operacionais. Hoje é um resultado um pouco anômalo ao recorrente, né, a recorrência da empresa. Então, sim, ajustando o ROI, temos um valor presente descontado bem abaixo da cotação atual. Isso que não tira o mérito do resultado da Vulcabras atual. Foi um bom resultado, por mérito dela, mas que tem alguns pontos não recorrentes. Então assim, boa parte do ouro já te entreguei. E eu quero que você pratique, tá? Veja, no Mapa das Ações, que é o projeto aqui, onde você tem acesso ao treinamento, à comunidade, tudo isso, no Mapa das Ações, todas as principais aulas, os módulos, eu trago uma atividade prática para os alunos, para além de você entender, você aprender e saber aplicar. Então aqui de graça, tá? De graça. Eu convido que você faça isso que eu fiz aqui com outra empresa que teve um resultado extraordinário, por exemplo, JHSF, faça exercício, pegue o resultado da JHSF ou da própria Vulcabras e tire essas não recorrências, encontre o resultado ajustado da empresa conforme o que você preferir fazer. De forma inicial, faça assim, porque vai trazer um avanço significativo para a sua análise, principalmente de valuation, de precificação. Agora, quando olhamos para a carteira do canal, podemos ver aqui que em desvalorização temos Banco do Brasil, que começa a apresentar pequena desvalorização com essa queda atual, meu preço médio é de quase 30. Temos também a Grendene, que tem uma desvalorização, uma das maiores também, 16%, quase 17%. A Kepler, que é uma empresa que eu estou no radar para comprar recentemente, já está abaixo do meu preço-alvo, está bem atrativo. A Kepler também é uma pequena desvalorização. E temos aqui a Vulcabras, que é a principal desvalorização, inclusive, R$19. Qual é o meu preço-alvo? Meu preço-alvo é de 16, que é um preço que eu começo a achar mais atrativo para aumentar a posição. Lembrando, esse ROI ajustado que eu te mostrei, de 29%, é um ROI extremamente conservador, muito conservador. A Vulcabras tem capacidade tranquilamente
Principalmente se trouxer crescimento de resultado, que provavelmente vai agora em 2026, ela tem total capacidade de entregar um ROI nessa faixa ou até mais, tá? Então assim, aquele preço valuation que eu te mostrei, a projeção, o ROI, é bem conservadora para ir para o cenário mais pessimista possível. R$16 na carteira do canal eu já acho um bom preço-alvo. Qual é o ponto? Hoje, a Vulcabras é a quarta maior posição da carteira do canal. E é uma empresa que eu não quero que tenha um percentual da carteira tão elevado. As que eu quero que tenha são Banco do Brasil, BB Seguridade e Petrobras, que hoje é a maior, inclusive. Então a Vulcabras, eu poderia comprar ela a cotação atual sem problema, eu acho um ótimo preço, dá para comprar, lógico, não estou te recomendando, é sobre mim, e aí você utiliza isso para fazer a sua análise, mas pela a posição que eu já tenho, que é acima até do que eu gostaria, não vale a pena aumentar mais essa posição. Se fosse um outro ativo tal qual BB Seguridade, eu aumentaria sem problema. Mas no caso da Vulcabras, não. O que é que eu pretendo fazer? Isso aqui, eu pretendo trazer um vídeo no futuro só para falar sobre isso, tá? A Vulcabras, eu quero esperar a empresa voltar a valorizar e provavelmente vai, já que a Selic está em um movimento de queda, o petróleo muitas vezes vem de queda, o Ibovespa já começa a valorizar, tá batendo recordes atrás de recordes. Pretendo vender a Vulcabras, mesmo que no 0 a 0 ou com pequena valorização, até porque o ponto central da Vulcabras não foi valorização, foram dividendos extraordinários. Eu já vou te mostrar isso daqui a pouco. Lá no Investidor 10, na carteira, já vou te mostrar isso. Eu pretendo vender no 0 a 0 uma parte, não todo, apenas uma parte, para quando ela cair novamente, eu poder me expor sem ter um excesso de posição. Espero que tenha entendido. Isso aqui tem muito valor nisso que eu acabei de te falar. Quando olhamos aqui preço teto, projeção da Vulcabras, temos um dividend yield esperado de quase 13%, lembrando, com o resultado atual, tá bom? Não ajustado, resultado atual, até porque isso gera fluxo de caixa, realmente. Então, esperando 10% em dividendos, temos aqui um preço teto de R$20. Um preço teto é realmente uma margem bem significativa. Lembrando, meu amigo, se quiser ter acesso a esse nível de ferramenta para sempre, vitalícia, preço teto, valuation, para também fazer suas projeções, ranking das ações mais baratas de todas as empresas do Ibovespa. Gestão de risco, medo e ganância, o controle de todos os seus ativos em apenas uma ferramenta. Ações, fundos imobiliários, ETFs, renda fixa, tudo em uma ferramenta que é vitalícia caso você adquira até o final desse mês. A partir do mês que vem, de maio, eu vou disponibilizar a planilha apenas para os membros do canal. Então, já estou te trazendo essa informação para, se você quiser adquirir apenas a planilha, você aproveitar e adquirir até o final do mês. Segundo o link da descrição, QR Code aqui na tela também. Qual é a questão? Quando olhamos aqui na carteira do canal, a Vulcabras, que é a principal desvalorização, já é a minha segunda maior pagadora de dividendos. R$640 de dividendos que foram pagos pela Vulcabras, uma quantidade bem significativa. E esse foi o foco da posição estruturada. Eu não teria comprado a Vulcabras no preço daquele momento, porque não é um preço atrativo. Mas por conta do aumento de capital, ser uma ótima empresa que eu gosto muito, que não estava em um preço tão atrativo no momento de compra, mas que tinha esse dividendo extraordinário bem interessante e que foi um dos maiores dividendos recebidos aqui na carteira do canal, apenas não tanto quanto a Grendene, que o movimento foi muito parecido, montei posição. E agora? É susto? É o quê? Nada, é uma ótima empresa, que, como eu acabei de te falar, vai valorizar, vou diminuir posição, levar uma parte da outra posição e comprar mais barato quando surgirem oportunidades, tá certo? Agora, para você que também quer saber fazer essas projeções, precificação, identificar as melhores empresas, melhores oportunidades, parar de ter dúvida, se sua carteira está indo no rumo certo, se você tem bons ativos, o preço de compra, preço de venda, para você que não sabia identificar e entender isso que eu fiz aqui com a Vulcabras, eu te convido a conhecer o mapa das ações, onde você vai ter acesso para sempre, vitalício, a todo o meu treinamento, análise de precificação, o método da tríade, administração de carteira, estruturação completa, todo passo a passo, direto ao ponto de estruturação de carteira, ciclos econômicos, utilizar de tudo isso para potencializar seu retorno, seus dividendos, o crescimento da carteira com segurança. Além disso, vai ter acesso à planilha também que utilizamos aqui de graça, sem pagar nada a mais, eu te dou como um bônus, e também o grupo exclusivo do WhatsApp, com acesso a mim, outros investidores, atualizações, oportunidades de mercado, tudo isso por 12 vezes de R$20.
E não é algo que, quando acabar os 12 meses, você vai ter que recontratar, não. Você termina os 12 meses de R$ 20 e você leva ainda assim tudo isso para sempre, tá certo? Tendo a garantia de 7 dias, um ótimo custo-benefício por um treinamento que vai mudar seu resultado com as ações. Se tiver interesse, primeiro link da descrição, QR Code na tela. Mas, como sempre, foi um prazer te ter por aqui e nunca se esqueça, é só o começo.